Boa noite a todos os presentes em mais uma atividade de formação da LPS, nossa análise de conjuntura semanal. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos ter como expositor a pessoa responsável para trazer aí os últimos acontecimentos da semana, o companheiro Pedro Paulo, que já está aqui presente na sala, pronto aí para poder fazer a sua apresentação. Agradecer a participação dos que estão aqui na sala. Pedro Paulo, você terá entre 30 e 40 minutos para poder fazer a exposição. Quando tiver faltando 5 minutos, eu aviso. Na sequência, nós vamos abrir o espaço para as inscrições, para as perguntas e contribuições para a atividade. Ok? Tá Então, bom, tá bom. toca a palavra, companheiro. Boa exposição Então, para você. obrigado, Cláudio. Boa noite a todos os companheiros e companheiras. Para esse importante evento aqui nosso, semanal. Acho que a questão principal hoje é fazer uma retrospectiva dos problemas aí da Ucrânia, né, da relação do Putin com o Biden, com o Trump. O Trump está propondo uma reunião sexta-feira com o Putin no Alasca, e esta é uma questão inevitavelmente preocupante, né? Por que que Putin iria a esta reunião, né? O que que tem isso a ver? Quem vai ganhar com esta reunião, uma vez que todos nós sabemos que a guerra travada na Ucrânia é uma guerra dos Estados Unidos contra a Rússia, porque os Estados Unidos querem ampliar a OTAN para um grande cerco à Rússia, né? É essa que é a questão que vem sendo discutida, pelo menos desde o início desse movimento que se deu lá em 2014. A gente precisa entender que até a Polônia já faz parte da OTAN, né? E que a maioria dos generais, os principais generais que estão na Ucrânia, eles são norte-americanos, né? Então, tem toda uma situação colocada. A maior parte dos armamentos desta guerra usada lá pela Ucrânia, ela foi adquirida com o dinheiro dos Estados Unidos. Quem banca essa guerra é o dinheiro dos Estados Unidos, né? São os Estados Unidos que bombardeiam, nesse momento, cidades e locais estratégicas dentro da Rússia, incluindo em Moscou, né, em casas, criam assassinatos, etc. Os Estados Unidos estão aflitos, obviamente, vendo o tempo passar, e precisam acelerar essa pressão contra a Rússia, para ver se recuperam, pelo menos, uma parte da Ucrânia. Todo mundo sabe que a discussão agora é de terras raras, ou seja, é o lítio, é o urânio, é uma série de minerais fundamentais para a disputa do poder político, né? Então, e também do poder econômico. Então, tem toda uma discussão. Por isso, Trump continua a luta de onde o Biden parou, né? Não tem uma diferença substancial, porque é uma luta entre as grandes oligarquias do capital, sobretudo norte-americano. Os Estados Unidos, na verdade, eles precisam eliminar todos os seus rivais, né? Sobretudo a China. Então, essa é uma luta que a gente vem, nós da LPS, a gente vem colocando isso há muito tempo, né? A China é a maior concorrente comercial dos Estados Unidos, né? E por isso, por um lado, os Estados Unidos procuram, né, como fizeram há pouco tempo, distanciar o Irã, a Síria e a China da Rússia, por causa do poderio bélico russo, né? É, Nesse momento eles controlam o Azerbaijão e a Armênia, né? Promovem o isolamento do Hezbollah. Eles tentaram usar a Geórgia, bem pouco tempo atrás, para se sobrepor à Rússia. Eles usaram os israelenses e usam para eliminar cientistas e importantes líderes militares no Irã.
E agora, depois de toda essa política da Guerra dos 12 Dias, eles promovem negociações com segmentos da população da burguesia iraniana, né? E, além disso, eles são os responsáveis também por bancar Israel no genocídio contra a Palestina. Israel está novamente para colocar na região norte de Gaza um bombardeio que vai minar toda a situação do Hamas ali, porque eles querem, na verdade, seguir a orientação dos Estados Unidos, né? Então, é toda uma política casada, digamos assim. Por outro lado, também, a gente não pode esquecer que os Estados Unidos eles jogam no colo dos europeus a responsabilidade de os europeus assumirem os conflitos da guerra na Ucrânia, né? Vendem armas, muitas armas, para os europeus, né? Em certa medida, eles obrigam os europeus a agirem organizadamente contra a Rússia, como se os europeus fossem fazer parte de uma divisão de tarefas, digamos assim, né? Isso tudo é uma situação que coloca os Estados Unidos no centro de toda essa amarração política, né? Tudo indica, né, a meu ver, que a reunião prestes a ocorrer no Alasca será ou para tentar, né, um desmantelamento da Rússia, eu li isso num artigo, atrelando os russos ao Ocidente coletivo, que eles chamam de Ocidente coletivo, né, isso para atuar contra a China, ou seja, fazer uma cooptação da Rússia, etc., se é que vão conseguir, ou, né, também a gente tem que ficar com a barba de molho, né, podem tentar armar uma casinha de caboclo contra o Putin, né? Não está descartado isso. A gente vê que os Estados Unidos ele faz esse tipo de jogo em toda a sua existência, sobretudo nos últimos 40 anos, né? O que pode estar, uma pergunta que a gente faz, o que pode estar por trás das discussões territoriais na Ucrânia, né? É possível uma Ucrânia neutra, como pretende Putin ou a burguesia russa? A gente não pode esquecer que os Estados Unidos não cumprem nenhum tipo de acordo. A gente tem que lembrar o que aconteceu, Minsk I e II, né? Eu imagino que para sobreviver à política imperialista dos Estados Unidos, os Estados Unidos, para fazer sobreviver a sua política, eles precisaram eliminar e precisam eliminar todos os seus rivais, né? Eles precisam expandir a OTAN para impedir o sucesso das negociações da China, que vem crescendo cada vez mais, né? A gente não pode esquecer que a China é o maior negociador em toda a América Latina, na África, na Ásia. Então, é uma situação que os Estados Unidos tentam, a qualquer custo, desesperadamente se opor para ver se quebra um pouco essa autoridade chinesa, né? E é por isso que eles querem prender o Nicolás Maduro na Venezuela, como falaram desde sexta-feira, vem fazendo essa discussão. Eles criam tarifaços para implodir a política dos países que tentam garantir e ampliar a sua independência política e econômica, mercadológica, né, como acontece agora, nesse momento, com o Brasil, né? Mas acontece, né, aconteceu com o Canadá. Nós temos que ver que o Canadá está se desgarrando dos Estados Unidos, né? A situação do México não é diferente. Então, vários outros países que vêm fazendo toda uma discussão em defesa dos BRICS. Então, na verdade, os BRICS precisam também estabelecer limites concretos contra os Estados Unidos e a sua tirania mercadológica. Se a gente quer, ou se a burguesia quer, pretende,
as burguesias dos países emergentes pretendem ter uma emancipação política, elas terão, inevitavelmente, que ter uma discussão concreta desses limites com os Estados Unidos, né? E aí fica aquela pergunta, voltando ao início desse comentário que eu fiz, será que Trump vai mudar seus termos de acordo, um determinado tipo de acordo com a Rússia, lá nessa reunião do Alasca, sexta-feira? Ou será que não é uma pegadinha para tentar dar fim à própria vida do Putin? Isso é preocupante. Eu acho que nós temos que analisar essas questões, e mais ainda, o governo russo precisa analisar, né? Porque está se tratando de uma reunião nos Estados Unidos, onde o Trump, inclusive, fica ameaçando, falando que tem que prender o Putin e tudo mais. Então, são questões que a gente não sabe o que deu essa guinada aí. O fato é que tem um desespero muito grande dos Estados Unidos. Ele está com uma crise muito grande interna, né, e está com essa política dos tarifaços. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente viu agora que os congressistas, 14 congressistas, tentaram bloquear as atividades do Congresso Nacional, ao mesmo tempo que o Trump fez críticas duríssimas, o seu vice-presidente, os seus ministros, falando que o judiciário brasileiro, né, Alexandre de Moraes, é o responsável pela quebra de relações entre o Brasil e os Estados Unidos. São 201 anos de relacionamento que existem, né? Isso não é verdade, isso é toda uma política de um imperador, né? O Trump é tido como um imperador, que quer se impor aos desígnios do país brasileiro. Então, tem toda uma luta sendo travada, né? A gente viu em contrapartida, também no final da semana passada, uma política muito interessante quando a própria ministra Tebet ela faz um debate fenomenal, né, contra o governo, contra o Bolsonaro, né, denunciando uma série de questões, que ela foi movida a tentativa de compras, né, para apoiar o Bolsonaro nas eleições passadas, e ela resolveu, no segundo turno, apoiar o governo Lula, e ela agora vê, dentro do ministério que ela ocupa, a importância que as negociações que o Lula vem fazendo com a China, que é o maior parceiro comercial do Brasil, onde está colocado, a gente já falou isso no passado, recente, mas está colocado agora a conclusão, aí, a organização aí de uma ferrovia, iniciando na Bahia, né, pelo Atlântico, e indo para Goiás, Mato Grosso, Rondônia, saindo lá no Peru, para facilitar as relações comerciais e barateamento dessas relações comerciais com a China, né? O que mostra que existe todo um debate combinado também do governo Lula com relação aos BRICS. Então, nós também vimos essa semana, parece que foi sábado, se não me falha a memória, ou na sexta, uma reunião de quase 40 minutos, ou cerca de um pouco mais que isso, entre o Putin e o Lula, discutindo acerca da questão da Ucrânia, mas também das questões negociais, das relações com o Brasil, com a China e tudo mais. Então, essa discussão dos BRICS está mais viva do que nunca, e isso é fundamental para que a gente possa entender a relação, então, de todos os atritos que tem em escala mundial envolvendo os Estados Unidos com todos os países dos BRICS e com outros países, como é o caso do Egito, como é o caso da Síria, como é o caso de vários outros países, onde eles tentam exigir um poder, né, sobre esses países. Então, essa é uma discussão, né, que nós estamos vendo fluir ao contrário do que deseja o
o Trump, né? Já alguns segmentos já fazendo negociações à margem do dólar, né? Isso é muito importante. Não sei se foi o Alisson outro dia que já falou que lá atrás os europeus negociaram a sua própria moeda, que já criou um obstáculo, e agora mais outros setores fazendo. Mas é fundamental a gente ver as próprias entrevistas que o Lula vem fazendo, né, para várias cadeias de TV norte-americana, falando que se o Trump quer fazer o debate, ele tem que respeitar a soberania dos outros países e tudo mais. Então, nós estamos vendo que o governo brasileiro procura também se agrupar em torno dos BRICS para fazer frente a essa pressão norte-americana, né, a qual é exposta pelas posturas, né, do Trump, do governo Trump, que é um governo que está com muita crise, né, até o mundo artístico voltado contra ele. E aqui no Brasil nós estamos vendo vários setores da burguesia nacional darem aval ao governo brasileiro, porque sabem que vai ter muito problema, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, até porque a maioria das grandes empresas elas são estrangeiras. Então, tem todo esse debate que é importante, que nós da LPS temos que analisar. No meio desses debates, eu sempre falo, a gente tem que analisar também os problemas. Nós estamos vendo o judiciário, por outro lado, também de uma maneira muito vigorosa contra as campanhas salariais dos trabalhadores, né? Então, nós precisamos de fazer essa avaliação, mas entender que é necessário ter uma política de enfrentamento para que a gente não fique, digamos assim, uma vez tendo a pressão da política do Trump de tarifaço, que a gente amoleça e não faça defesa da pressão pela mobilização para garantir o poder de compra do salário dos trabalhadores e das condições melhores de vida. Nesse sentido, é fundamental a gente fazer a luta contra a escala 6 por 1, né? Fazendo esse debate, fazendo parte desses debates. Aproveitar o congresso da CUT agora, no mês de setembro, para que a gente possa fazer um levantamento dos problemas que as categorias de trabalhadores das quais a gente faz parte e outras importantes têm, para que a gente possa colocar em pauta a defesa dos interesses e direitos, né, dos trabalhadores e das trabalhadoras, fazendo gestão junto ao governo Lula, fazendo a pressão popular, né, e sindical para a manutenção das nossas perspectivas de melhoria de condições de trabalho e de salário. Acho isso fundamental, né? Porque se a gente não fizer isso, a burguesia organizada faz a pressão sobre os vários ministérios do governo Lula e nós entramos numa situação delicada, porque aí eles vão pressionar e o que vai acontecer é retirada de dinheiro que diz respeito à educação, à saúde e às empresas públicas. E aí vem um arroxo salarial, combinado já com a política do tarifácio. Então, a gente não pode aceitar. Se alguém tiver que pagar por essa crise, é a burguesia nacional, porque é uma discussão de burguesia contra burguesia. Por isso, a classe trabalhadora ela vai precisar ficar de olhos bem atentos e com uma capacidade de mobilização ainda maior do que a anterior. Isso é fundamental para que a gente possa fazer valer os nossos interesses de classe. Então, eu paro por aqui para a gente abrir esse debate, porque eu acredito que tem vários trabalhadores participando desta reunião e nós temos categorias em campanha salarial, como é o caso dos trabalhadores dos Correios, que é uma categoria que tem mais de 80 mil trabalhadores, além de quase outros 150 mil trabalhadores terceirizados. E também os trabalhadores do SERPRO, né, que estão em campanha salarial, me parece também a Dataprev e outras categorias que estão no segundo semestre aí, abrindo, iniciando as suas negociações. Sem contar que é fundamental a gente ir para as ruas, fazer essa defesa e pressionar o governo à esquerda. É isso. Um abraço. Ok, Pedro Paulo, muito obrigado aí pela exposição, né?
com vários aspectos, e agora está abertas as inscrições. Bom, eu vou devolver a palavra ao Pedro Paulo para fazer as considerações e comentários aí a respeito das contribuições. Pedro Paulo, está com você a Então, palavra. então, acho que as exposições todas foram bem complementares, né? Acho que criou uma boa conexão esse debate que foi feito. Quero lembrar que o Lula vetou 63 cláusulas do que tinha sido aprovado lá no Congresso Nacional a respeito da questão das minerações e tudo mais no Brasil, que é um Congresso extremamente reacionário. E como vocês estão vendo, o debate hoje no Congresso e no governo de Minas, no Pará, em algumas regiões em Roraima, tudo tem a ver com a questão da exploração de minerais, que é a discussão de terras raras que o Trump vem travando. E o Congresso Nacional fez uma votação lá aprovando uma entrega total para as empresas mineradoras estrangeiras, sobretudo, das terras brasileiras, onde que ficariam favoráveis a essa exploração. O Lula deixou passar, acho que 39 cláusulas e 63 foram vetadas. Volta agora para o Congresso Nacional e existe ainda um espaço grande de tempo para aprovação. Vamos torcer que os parlamentares progressistas se unifiquem e que outros setores do centro também se unifiquem no impedimento disto, né? E que possa rolar essa bola por mais tempo. Estou colocando isso, que isso tudo tem a ver, essa questão do Trump. No sábado que passou, nós tivemos um debate na LPS, onde o próprio Patrus Ananias esteve, era um encontro do movimento por moradia, e ele colocou o seguinte: a direita não está deixando os congressistas trabalharem, e o que eles querem mesmo, essa questão do tarifaço do Trump, tem por trás disso, de fundo mais pesado, o problema das terras raras. Ou seja, eles querem mesmo o direito de vir aqui e tomar conta de todo o território nacional e explorar, cavucar do jeito que eles quiserem, cavar a terra toda, pegar o que eles quiserem, a preço de uma mixaria danada, levar para lá para aumentar o seu poderio econômico, nuclear, bélico e de jornadas nas estrelas, do espaço aéreo. Então, tudo isso a gente tem que prestar bastante atenção, sem contar o desenvolvimento de IA, né? De inteligência artificial. Então, nós temos que prestar bastante atenção e fazer, desculpem, uma defesa concreta do território nacional. E assim também é com a Venezuela, está ali do lado de Roraima, assim é também com o Chile, assim é com o Peru. Então, quer dizer, a América Latina é um vasto território de terras raras. Então, é preciso a gente entender esse jogo. Do mesmo jeito que o Edgar falou do Níger, né, na questão do ouro, do mesmo jeito que é a Ucrânia, na questão das terras raras. Então, a gente não pode bobear, né? E essa é uma preocupação central do governo norte-americano, que está perdendo uma batalha para a China, para a Rússia, né? Mas que não entregou o ouro, né? Não vai entregar, vai lutar como um urso. Então é preciso a gente entender que essa briga está longe de acabar e torcer para que os palestinos consigam sobreviver a essas duras condições que estão sendo impostas pelos israelenses, sobretudo através
do jugo do poder norte-americano. Então, é preciso a gente entender bem isso, né? E, no mais, falar que nós vamos ter atividades importantes, nacionais, né? Tem o encontro de anistia, dos Correios no final do mês, tem encontro também dos trabalhadores do dia 19, de anistia, né? Da data prévia. Temos debate sobre a questão da América Latina no Baticum, no dia 22, com o Beto Almeida, um cara importante da Telesul, e não esquecer que também é aniversário de morte do Getúlio Vargas, no dia 24, e tem com as suas contradições, que tem a ver também com o crescimento dos monopólios brasileiros. Então, esse debate vai vir à tona também com o Beto Almeida, no dia 22, e tem várias outras questões. E falar, infelizmente, do falecimento do nosso cantor, né, do Arlindo, lá do Rio de Janeiro, né, e deixar a todos aqui um abraço e esperar a próxima exposição na segunda-feira que vem. Todos juntos. Um abraço a todos. Isso aí, Pedro Paulo, e a todos que estiveram aqui presentes. E é isso. Na próxima segunda-feira, vamos ter mais aí atividades da análise de conjuntura, atividade de formação da LPS. Uma boa noite e um grande abraço.